tudo o que você precisa saber para jogar Dragonlance, Shadow of the Dragon Queen. So we have a new D&D book coming out. It's Dragonlance, Shadow of the Dragon Queen. What can people expect from this adventure? So it's a 224-page hardcover adventure, which is Uma aventura de 224 páginas, não é muito grande. D&D's return to the Dragonlance campaign setting. It's a setting that we haven't been back to for 5th edition, and it is Dungeons & Dragons setting for war. So what folks can expect is a massive campaign that's going to embroil them in one of the biggest conflicts in D&D history, the War of the Lands. And we're going... O cenário de Dragonlance é um cenário de guerra. E quem está jogando no cenário de Dragonlance está envolto no maior plot ali, na maior história, que é a Guerra da Lança. To like not a unique location, but it's a location from the books, but one that is not part of the war as people might know it from like the previous books. You don't need to know anything about those previous books to play in this. So whether folks are familiar with Dragonlance via the past Dungeons & Dragons adventures, or novels, or films, or any other experiences with it, Shadow of the Dragon Queen is a complete story that takes place on the eastern fringes of the land of Salamnia. Beleza. O que ela está explicando aí é que para você jogar essa aventura, você não precisa ter conhecimento prévio do que se trata a Guerra da Lança, o que é o mundo do Dragonlance, né? Você pode ter visto isso em livros, em vários pontos, né? Em quadrinhos, filmes, séries, filmes por aí. Não importa muito que a aventura é completa. A aventura funciona se você precisar saber o que veio antes do mais, né? Imagem dentro do livro, tem várias explicações, os jogadores vão jogando e vão aprendendo sobre. Which is a place where, in many of those other expressions, hasn't been explored. It's been talked about, there have been events there, but we're... O que eles estão querendo aqui é explorar também, né, uma região dentro do mundo de Dragonlance, sabe, Salamina, que já existia, só que não tinha muita história a respeito. Taking this opportunity to shine the light on a part of the war that's really never taken center stage. And into that stage, that's where players' characters have the opportunity to shine. How do you capture a wartime setting in D&D? One of the big ways that we're doing it is just by context. Like, this is Dungeons & Dragons, of course. You're going to be fighting monsters. You're going to be casting spells. But in the background, it's not goblins that are attacking a village. It's not the wizard on the hill that has scary machinations. It's, there's a storm coming. And that storm is the forces of the Dragon Queen, an army that Ele está explicando que essa história é um pouco mais dramática, né? Que não é essa aventura típica aqui de D&D, não são goblins que estão atacando o vilarejo, não é o mago maligno que está criando produtos e fazendo energias que estão afetando toda a região, né? Que na verdade é o exército da Rainha Dragão. Eu não tenho dúvida, não sei nada de Dragonlance. Se a Rainha Dragão seria Tiamat ou seria o personagem. Folks don't really know about, but they're starting to see the ramifications of. They're seeing people fleeing from the east. They're hearing rumors of things that shouldn't exist in the world of Kryn, like dragons. É verdade, é um mundo de Kryn, né? O mundo é Kryn. A Dragonlance, não sei se é o cenário mesmo, um local exatamente. E aí, nessa aventura, você vai ver a consequência da guerra, por isso, né? E também pessoas fugindo dela, ouvindo rumores do que está acontecendo, e ninguém quer ficar para pagar o papo. Like sinister deities,
and those start to play into the plots of something bad is coming and we're not prepared. Dragolance is unique in the fact that like the gods have been absent, the dragons have not been around and are thought to not exist at this point. Like it is a place very much like almost post-fantasy. Like there's some magic in the world, but no gods, no dragons. It's a very different landscape. And then within the course of like 2 years, all of a sudden dragons everywhere, gods everywhere. So the A historinha aqui é que alguns anos atrás não tinham mais dragões, o pessoal via que eles não existiam mais, até estavam surpresos disso, os deuses também tinham sumido. Aí a explicação disso não tem. The context for the Dragonlance setting is baseline Dungeons and Dragons, but there's a few assumptions at the start of the game. You can still play everything that you would expect to play in a D&D setting. You can, of course, play a cleric. You can, of course, play a wizard, those sorts of elements. But the assumption at the beginning is that there are a number of events that have occurred on Krynn that have shaped the land in a way that many classic D&D elements have been forgotten. So this massive conflict, or this massive disaster, is literally called the Cataclysm. Right. And it has changed the face of Krynn in a way that has caused people to either forget or abandon the deities of. Aconteceu algum evento ali que o cara não quer revelar a respeito, que mudou todo o cenário ali. De uma maneira que as pessoas começaram a esquecer e abandonar as deidades. World. It has also caused mages to sort of fade into the background, into their own cabals, which are altogether known as the mages of high sorcery. But then also other things have receded. Dragons have all sort of hidden from the world of Krynn, and they've moved to the fringes of the world where the peoples of Krynn aren't. Até a magia é vista diferente. Os magos dentro desse mundo, eles se recuaram para os seus próprios grupinhos privados, né? E são magistas por aí. E os próprios dragões, eles também viajaram para os cantos do mundo, né? Os limites do mundo ali. And then on top of this, the Dragon Queen's return is a secret, and it's only now are her forces starting to make her name known, and as a relationship. O retorno da Rainha Dragão era um mistério, era uma redação segredo, e só agora as forças dela, os exércitos dela, começaram a aparecer por aí e garantir que o nome dela seja lembrado. To that, they are also unveiling their new weapon, a deadly type of monstrosity known as Draconians. Humanoid dragon. Sim, e o evento do exército tem os Draconianos. Imagino que deve ser os Draconatos, né? A mesma coisa, não sei se tem alguma diferença. Creatures that are really the shock troopers of the Dragon Queen's forces. So there's all of these. Dentro das forças da Rainha Dragão, essas criaturas aí, né, como famoso, draconianos, assim, eles são a tropa de choque. Elements that make Krynn unique, but we also know that that's a lot for somebody who's might not know anything about Dragonlance, and we don't want people to feel like you have to have done all of this pre-reading or you have to have been following the campaign setting for decades to know all of this. So right from the get-go. Isso é bom. Ele está falando que você não precisa já conhecer toda a história por trás de Dragolance e tudo a respeito para você jogar essa aventura. Eu acho que foi bem inclusivo. Tem muito mestre jogador que, nossa, eu tenho 10 anos de experiência com esse cenário, eu conheço isso aqui, eu comprei vários suplementos a respeito e tal, aí fica inacreditável, fica muito bom. Assim, a aventura é pronta, né? Porque, teoricamente, ela já deduz que você não precisa de outras coisas além disso, né?
Se você quiser complementar com outras informações, desde que isso não arranque da aventura, né, muito tempo, né, sem tirar os pontos principais, é ótimo, uma ótima informação secundária útil. Aside from providing a campaign setting guide that will tell you here's what the gist is with the world of Kryn, there's also elements of the adventures where if you're a wizard, if you're a cleric, or if you want the download on what the Dragon Queen and her forces are, you can play through these little introductory scenarios prior to the true start of the adventure. Interessante, interessante. Então, voltando aqui que eu estava falando, tem elementos dentro da aventura e do próprio dentro do livro mesmo que explicam e deixa você inteirado. E se If you're a wizard, if you're a cleric, or if you want the download on what the Dragon Queen and her forces are, you can play through these little introductory então, dependendo da sua classe, da sua raça que você escolher, tem umas pequenas introduções aí dentro do livro que você pode jogar para você saber mais a respeito do cenário. Então, dependendo do tipo de personagem que você está jogando, né, você tem um começo diferente. Achei inovador isso aí, né? Foi ver como é que é no livro. scenarios prior to the true start of the adventure and get caught up to speed in the course of play rather than just doing some homework. Right. So you don't need to. Well, you should. You should watch all these videos, but it's not required that you know. Like, you learn as you go. Absolutely. The biggest thing that we wanted to avoid with the project is to be like, all right, we're going to throw you into Kryn. Has everybody done the reading? Like, no, that needs to, instead of being a lecture from the DM that catches you up to the timeline, the lore, all of the elements, sit down, make the characters you want, and you can start playing. And in the course of those early adventures, oh, here's what the gist with the Mages of High Sword. Perfeito, perfeito. Não, dentro do próprio livro tem todo o material que você precisa. Basicamente, você precisa saber para conseguir jogar e ficar muito imerso. Né? Você vai ter trechos da aventura no começo, no meio, sei lá, e vão te explicando, ó, isso aqui está acontecendo a respeito dos magos, o que está acontecendo a respeito dos dragões, por que os dragões morreram, quem que é o dragão, onde é que ela está, o que está acontecendo e tudo mais. Né? Não precisa virar você chegar na sessão e sentar e o mestre perguntar: beleza, então vocês leram os 50 euros que eu passei para vocês, para você entender o que está acontecendo? Beleza, se não leram, né, até semana que vem. Ou, por exemplo, ou também, o mestre chegar e começar a falar, que nem eu, ficar 1 hora falando aqui na live aqui sobre a história de alguma coisa, de algum assunto, aí os jogadores se perderam já, né? Você não precisa disso. Tá tudo na aventura, porque o negócio da aventura pronta, né? Sorcery are. Here's what the gist with the deities of Kryn are. And, here's a first encounter with Draconians, where in that particular instance, it's not some mystery or rumor that there's these dragon people. You are the people that encounter these Draconians, so you're the ones who are taking to other people, hey, we saw these dragon people, and folks are like, that doesn't seem right, until it's right on their doorstep. É interessante esse detalhe aqui, né, que tá falando que, por exemplo, os Draconianos, até esses capítulos aí, que estão à frente do exército da Rainha Dragão, falam que eles são rumores, né, esse tipo de soldado e tudo mais, né? E os seus personagens, os personagens jogadores, vão ser as pessoas que vão encontrar os Draconianos. Não vai ser tipo, você ouviu por ali que tem isso, tudo mais. Você vai realmente encontrá-los. E eu estou fazendo aquele papel de, tipo, falar para as pessoas e os cidadãos ficarem, né? Quem meio aparecer, você não confundir, não parecer outra criatura, não. Negócio assim. Maneiro, né? Achei maneiro. Dragolance Shadow of the Dragon Queen.